E o método de 1 minuto que está devolvendo a memória de milhares de pessoas. Capítulo 1. A epidemia silenciosa dos esquecimentos. Você já entrou em um cômodo e esqueceu completamente o que foi buscar? Ou pegou o telefone para ligar para alguém e segundos depois não lembra mais quem ia chamar? Esses lapsos de memória não são apenas frustrantes, são sinais de alerta que milhões de pessoas ignoram diariamente. A perda de memória tornou-se uma epidemia silenciosa que afeta pessoas de todas as idades, não apenas idosos. Estudos recentes mostram que adultos entre 30 e 40 anos relatam cada vez mais problemas de memória. O estresse crônico, a sobrecarga de informações digitais e os maus hábitos do sono estão criando uma geração com cérebros envelhecidos precocemente. Nossos smartphones armazenam números de telefone, compromissos e até listas de compras, fazendo com que nosso cérebro se torne preguiçoso por falta de uso. O que muitos não sabem é que a memória funciona como um músculo. Quanto menos você usa, mais fraca ela fica. A boa notícia é que existe uma solução simples, cientificamente comprovada, que leva apenas 1 minuto por dia. Este método está transformando vidas, devolvendo a capacidade de lembrar nomes, datas, compromissos e informações importantes. Ao longo deste vídeo, você descobrirá exatamente como aplicar essa técnica revolucionária, entenderá a ciência por trás dela e conhecerá histórias reais de pessoas que recuperaram sua memória. Não importa a sua idade ou quanto tempo você vem sofrendo com esquecimentos, seu cérebro tem uma capacidade incrível de se regenerar e melhorar. Prepare-se para conhecer o segredo que pode mudar sua vida cognitiva para sempre. Narada Sinto. Capítulo 2. Por que nossa memória está piorando? Vivemos em uma era de sobrecarga informacional sem precedentes. A cada minuto somos bombardeados com notificações, e-mails, mensagens e conteúdos nas redes sociais. Nosso cérebro, que evoluiu por milhares de anos em ambientes muito mais simples, não foi projetado para processar essa quantidade absurda de dados simultaneamente. O resultado é um sistema nervoso constantemente em modo de emergência. Quando estamos sob estresse crônico, o corpo produz cortisol em excesso. Este hormônio, em níveis elevados por períodos prolongados, danifica literalmente o hipocampo, a região cerebral responsável pela formação de novas memórias. É como se seu disco rígido mental começasse a apresentar setores defeituosos, dificultando o armazenamento de novas informações. Além disso, a privação de sono tornou-se quase um emblema de produtividade na sociedade moderna. Dormimos em média 2 horas a menos do que nossos avós dormiam. Durante o sono, especialmente na fase REM, nosso cérebro consolida memórias, transferindo informações da memória de curto prazo para a de longo prazo. Sem sono adequado, esse processo simplesmente não acontece. A alimentação ultraprocessada também desempenha um papel devastador. O excesso de açúcar e a falta de nutrientes essenciais como ômega 3, vitaminas do complexo B e antioxidantes privam o cérebro do combustível necessário para funcionar otimamente. Soma-se a isso o sedentarismo, que reduz o fluxo sanguíneo cerebral. E temos a receita perfeita para o declínio cognitivo precoce. Margem 1. Capítulo 3. O que é o método de 1 minuto? O método de 1 minuto é uma técnica de ativação cerebral baseada em neuroplasticidade e estimulação cognitiva direcionada. Desenvolvido a partir de décadas de pesquisas sobre neurociência e consolidado por estudos clínicos, este método consiste em um exercício mental específico que você executa diariamente em apenas 60 segundos. Parece simples demais para ser verdade, mas a ciência comprova sua eficácia. O princípio fundamental é simples. Assim como músculos precisam de exercícios específicos para se fortalecerem, seu cérebro necessita de estímulos direcionados para criar novas conexões neurais e fortalecer as existentes. O método de 1 minuto foi projetado para ativar simultaneamente múltiplas áreas cerebrais envolvidas na memória, incluindo o hipocampo, o córtex pré-frontal e as regiões temporais.
Diferente de jogos mentais genéricos ou palavras cruzadas, este método trabalha especificamente os circuitos neurais responsáveis pela codificação, armazenamento e recuperação de memórias. Ele combina visualização mental, associação criativa e repetição estratégica em uma sequência otimizada que maximiza a neurogênese, ou seja, a criação de novos neurônios no cérebro adulto. A beleza do método está em sua acessibilidade. Não requer equipamentos, aplicativos pagos ou supervisão profissional. Pode ser feito em qualquer lugar, a qualquer hora. Milhares de pessoas ao redor do mundo já incorporaram essa prática em suas rotinas matinais e os resultados têm sido extraordinários. Nos próximos capítulos, você aprenderá exatamente como executar essa técnica transformadora. Tony Drone, capítulo 4. A ciência por trás da neuroplasticidade. Durante décadas, acreditou-se que nascíamos com um número fixo de neurônios e que, a partir da idade adulta, apenas os perdíamos gradualmente. Essa visão pessimista do cérebro como um órgão estático e em declínio inevitável foi completamente revolucionada nas últimas décadas. A descoberta da neuroplasticidade mudou tudo o que sabíamos sobre o potencial do cérebro humano. Neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se reorganizar, formar novas conexões neurais e até mesmo gerar novos neurônios ao longo da vida. Quando você aprende algo novo ou pratica uma habilidade repetidamente, seu cérebro literalmente se reconfigura, fortalecendo as sinapses usadas e criando novos caminhos neurais. É como se seu cérebro fosse uma floresta, onde os caminhos mais trilhados se tornam estradas largas e fáceis de percorrer. Pesquisas com ressonância magnética funcional mostram que até cérebros de pessoas com 80 anos podem criar novas conexões neurais quando adequadamente estimulados. O hipocampo, especificamente, mantém a capacidade de neurogênese, produzindo milhares de novos neurônios diariamente, desde que receba os estímulos corretos e o ambiente bioquímico adequado. O método de 1 minuto explora precisamente essa plasticidade cerebral. Ao fornecer um estímulo cognitivo específico, intenso e consistente, você sinaliza ao seu cérebro que a memória é uma prioridade. O cérebro responde alocando mais recursos, aumentando o fluxo sanguíneo para áreas-chave e iniciando a produção de fatores neurotróficos, proteínas que promovem o crescimento e a sobrevivência neuronal. Uriros. Capítulo 5. Como o estresse rouba sua memória. O estresse é o assassino silencioso da memória. Quando você enfrenta uma situação estressante, seu corpo ativa o sistema nervoso simpático, preparando-o para lutar ou fugir. Essa resposta evolutiva era perfeita quando enfrentávamos predadores ocasionais. Mas hoje, vivemos em um estado de estresse quase permanente, com preocupações financeiras, prazos de trabalho e relacionamentos conflituosos, mantendo nosso sistema de alarme constantemente acionado. Nesse estado, as glândulas adrenais liberam cortisol, o hormônio do estresse. Em doses agudas e breves, o cortisol até ajuda a memória, tornando eventos estressantes mais memoráveis. Porém, quando os níveis permanecem cronicamente elevados, o cortisol torna-se neurotóxico, especialmente para o hipocampo, que possui alta densidade de receptores para esse hormônio. Estudos mostram que níveis elevados de cortisol reduzem o volume do hipocampo, prejudicam a formação de novas memórias e dificultam a recuperação de memórias existentes. É como tentar salvar arquivos em um computador cuja memória RAM está constantemente sobrecarregada. Além disso, o estresse crônico reduz a produção de BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro, essencial para a sobrevivência e crescimento de neurônios. Pessoas sob estresse crônico frequentemente relatam névoa mental, dificuldade de concentração e esquecimentos frequentes. Esses sintomas não são imaginários, são manifestações físicas de mudanças estruturais no cérebro. A boa notícia é que essas mudanças são reversíveis. Técnicas de gerenciamento de estresse, incluindo o método de 1 minuto, podem restaurar a saúde do hipocampo e recuperar a função de memória. Capítulo 6. O papel crucial do sono na memória. Dormir não é tempo perdido,
é quando a mágica da consolidação de memória acontece. Durante o sono, especialmente nas fases profundas e REM, seu cérebro está extremamente ativo, processando as experiências do dia, decidindo quais informações merecem ser armazenadas permanentemente e quais podem ser descartadas. É literalmente quando você transfere dados da memória temporária para o armazenamento de longo prazo. Quando você dorme menos de 7 horas por noite, esse processo é drasticamente comprometido. Estudos mostram que uma única noite de privação de sono reduz a capacidade de formar novas memórias em até 40%. Pior ainda, a privação crônica de sono está associada ao acúmulo de proteínas beta-amiloide no cérebro, as mesmas placas encontradas em pacientes com Alzheimer. Durante o sono profundo, ondas cerebrais lentas sincronizam-se com rajadas de atividade no hipocampo, transferindo memórias para o córtex cerebral, onde ficam armazenadas permanentemente. Sem sono adequado, essas memórias simplesmente não são consolidadas, permanecendo frágeis e facilmente esquecidas. É como tentar salvar um documento no computador, mas desligá-lo antes de completar o salvamento. O sono REM, por sua vez, é crucial para memórias emocionais e procedurais. É quando você processa experiências emocionalmente significativas e consolida habilidades motoras. Interromper esse ciclo repetidamente não apenas prejudica sua memória, mas também afeta seu humor, criatividade e capacidade de resolver problemas. Priorizar o sono é uma das estratégias mais poderosas para proteger e melhorar sua memória. Nazi Gino. Capítulo 7. Alimentação que turbina o cérebro. Seu cérebro consome cerca de 20% de toda a energia do seu corpo, apesar de representar apenas 2% do peso corporal. Isso significa que a qualidade do combustível que você fornece tem impacto direto na função cognitiva, incluindo memória. Uma alimentação inadequada é como colocar diesel em um carro a gasolina. O motor simplesmente não funciona direito. Ácidos graxos ômega 3, especialmente DHA, são componentes estruturais essenciais das membranas neuronais. Encontrados abundantemente em peixes gordurosos como salmão e sardinha, esses nutrientes melhoram a comunicação entre neurônios e reduzem inflamação cerebral. Estudos demonstram que pessoas com níveis adequados de ômega 3 têm hipocampos maiores e melhor função de memória. Antioxidantes, encontrados em frutas vermelhas, vegetais folhosos escuros e cacau, protegem o cérebro contra o estresse oxidativo, que danifica neurônios. Os flavonoides presentes nesses alimentos atravessam a barreira hematoencefálica e se acumulam no hipocampo, melhorando diretamente a função de memória. Um estudo mostrou que consumir apenas uma porção diária de mirtilos pode melhorar significativamente a memória em adultos mais velhos. Vitaminas do complexo B, especialmente B12, B6 e folato, são cruciais para a produção de neurotransmissores e manutenção da bainha de mielina, que protege os neurônios. Deficiências dessas vitaminas estão diretamente associadas a declínio cognitivo e perda de memória. Por outro lado, o excesso de açúcar e alimentos ultraprocessados promove inflamação crônica e resistência à insulina no cérebro, prejudicando seriamente a função cognitiva. TABD. Capítulo 8. Passo a passo do método de 1 minuto. Chegou o momento que você estava esperando. Vamos aprender exatamente como executar o método de 1 minuto. Primeiro, escolha um horário fixo do dia, preferencialmente pela manhã, logo após acordar, quando seu cérebro está mais receptivo. Encontre um lugar tranquilo onde você não será interrompido por 60 segundos. Pode ser sentado ou em pé. O importante é estar confortável e alerta. Feche os olhos e respire profundamente 3 vezes para oxigenar o cérebro e entrar em estado de foco. Agora, escolha uma memória positiva específica do dia anterior, por mais simples que seja. Um sorriso de alguém, o sabor do café pela manhã, uma música que ouviu. O importante é que seja uma memória sensorial, não apenas um fato abstrato. Passe os próximos 30 segundos reconstruindo mentalmente essa memória com o máximo de detalhes sensoriais possível. Visualize as cores, sons, cheiros
texturas e emoções associadas. Quanto mais vívida a reconstrução, mais conexões neurais você está ativando. Seu cérebro não distingue perfeitamente entre uma experiência real e uma vividamente imaginada. Então você está literalmente reforçando aqueles circuitos neurais. Nos últimos 30 segundos, projete mentalmente como você usará sua memória de forma excepcional hoje. Visualize-se lembrando nomes facilmente, recordando informações importantes, mantendo foco em tarefas. Essa visualização não é fantasia, é programação neural. Você está criando uma intenção consciente que direciona recursos cerebrais. Abra os olhos, respire fundo e seu exercício está completo. Simples assim, mas incrivelmente poderoso quando praticado consistentemente. Naus. Capítulo 9. Por que apenas um minuto funciona? Você pode estar se perguntando, como algo tão breve pode ter impacto real? A resposta está na ciência da formação de hábitos e na biologia do aprendizado espaçado. Nosso cérebro responde melhor a estímulos frequentes e consistentes do que a sessões longas e ocasionais. Um minuto diário é infinitamente mais eficaz do que uma hora semanal. A barreira psicológica de apenas um minuto é crucial. Quando você sabe que precisa dedicar apenas 60 segundos, não há desculpas para pular. Não requer preparação elaborada, equipamentos ou grande investimento de tempo. Essa simplicidade garante consistência, e na neuroplasticidade, consistência é tudo. Cada prática diária reforça as conexões neurais que você está tentando fortalecer. Além disso, exercícios muito longos podem levar à fadiga mental, reduzindo sua eficácia. Um minuto é tempo suficiente para ativar os circuitos neurais desejados sem sobrecarregar o sistema. É como o princípio do treinamento intervalado de alta intensidade. Estímulos breves e intensos podem ser mais eficazes que atividades prolongadas e moderadas. A repetição diária também aproveita o princípio da consolidação de memória. Cada vez que você pratica, está sinalizando ao cérebro que essa habilidade é importante, merecendo recursos para seu fortalecimento. Com o tempo, essas mudanças se acumulam, resultando em melhorias significativas e duradouras. Pequenas ações diárias criam grandes transformações ao longo do tempo, e esse é o poder oculto do método de um minuto. Capítulo 10. História real. Maria recuperou sua independência. Maria tinha 68 anos quando começou a notar que sua memória estava falhando de forma preocupante. Começou com pequenos esquecimentos, onde deixou as chaves, se já havia tomado o remédio. Depois, passou a esquecer compromissos médicos importantes e até se perdeu voltando para casa de um lugar que frequentava há anos. A família começou a considerar que ela precisaria de cuidados permanentes. Sentindo-se assustada e frustrada com sua crescente dependência, Maria decidiu que precisava fazer algo antes de aceitar a derrota. Uma amiga lhe contou sobre o método de um minuto. Inicialmente cética, pensou, como algo tão simples pode fazer diferença quando minha mente está claramente falhando? Mas decidiu tentar, afinal, era apenas um minuto por dia. Nas primeiras semanas, Maria não notou mudanças dramáticas, mas algo sutil estava acontecendo. Começou a lembrar-se de pequenos detalhes das conversas com os netos. Depois de 2 meses praticando religiosamente todos os dias, percebeu que não estava mais fazendo listas para tudo. Conseguia lembrar o que precisava comprar no mercado sem anotar. Após 6 meses, a transformação era inegável. Maria não apenas recuperou sua memória funcional, mas estava mais aguçada mentalmente do que havia sido em anos. Voltou a dirigir sozinha, retomou suas atividades sociais e até começou a aprender um novo idioma. Sua família ficou impressionada. A melhor parte? Maria recuperou não apenas sua memória, mas sua confiança, independência e qualidade de vida. Sua história é prova viva de que nunca é tarde para renovar seu cérebro. Capítulo 11. O impacto da multitarefa na memória. Vivemos cultuando a multitarefa como sinal de eficiência e produtividade. Respondemos e-mails enquanto participamos de reuniões virtuais, scrollamos redes sociais enquanto assistimos TV e comemos enquanto trabalhamos. Parece que estamos fazendo mais, mas a neurociência revela uma verdade inconveniente. Nosso cérebro simplesmente não foi projetado para multitarefa eficaz, e o preço que pagamos é alto. Quando você acha que está fazendo multitarefa, na verdade está alternando rapidamente entre tarefas, um processo chamado
alternância de tarefas. Cada vez que você muda o foco, seu cérebro precisa desengajar da tarefa anterior, mover-se para a nova e reengajar-se. Esse processo consome energia cognitiva e tempo, criando o que pesquisadores chamam de custo de alternância. Estudos mostram que pessoas que fazem multitarefa regularmente têm desempenho pior em testes de memória de trabalho. Elas são mais facilmente distraídas, têm dificuldade em filtrar informações irrelevantes e demonstram consolidação de memória prejudicada. Um estudo da Stanford University descobriu que multitarefadores crônicos são significativamente piores em organizar pensamentos e filtrar informações irrelevantes. Quando você tenta codificar uma memória enquanto dividido entre múltiplas tarefas, a codificação é superficial e frágil. A informação não é adequadamente transferida para o hipocampo para consolidação. É por isso que você pode assistir a um filme inteiro enquanto mexe no celular e depois não se lembrar de quase nada. Para melhorar sua memória, pratique a atenção plena em uma tarefa por vez. Liga a Zero. Capítulo 12. Exercícios complementares ao método. Embora o método de 1 minuto seja poderoso por si só, combiná-lo com outras práticas pode amplificar seus resultados. Exercícios físicos aeróbicos são extraordinários para a memória. Quando você se exercita, aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, promove a liberação de BDNF e estimula a neurogênese no hipocampo. Estudos mostram que apenas 30 minutos de caminhada moderada, 3 vezes por semana, pode aumentar o volume do hipocampo. Aprender novas habilidades constantemente também mantém seu cérebro em forma. Quando você aprende algo genuinamente novo, especialmente algo que requer coordenação motora fina, como tocar um instrumento musical ou aprender um idioma, você força seu cérebro a criar novas conexões neurais. Quanto mais complexa e desafiadora a habilidade, mais robusto o efeito na neuroplasticidade. A meditação mindfulness, praticada por apenas 10 minutos diários, demonstrou aumentar a densidade da massa cinzenta no hipocampo. A meditação reduz o estresse, melhora a atenção e ajuda na regulação emocional, todos fatores que impactam positivamente a memória. Não precisa ser complicado. Simplesmente sentar-se em silêncio, focando na respiração, já produz benefícios mensuráveis. Socialização significativa também é crucial. Conversas profundas, jogos sociais e interações ricas, cognitivamente, estimulam múltiplas áreas cerebrais simultaneamente. Pessoas socialmente engajadas têm taxas significativamente menores de declínio cognitivo. Combine essas práticas com o método de 1 minuto e você terá um protocolo abrangente para manter seu cérebro jovem e sua memória afiada por toda a vida. Dions. Capítulo 13. Mitos e verdades sobre memória. Mito número 1. Memória ruim é genética. Não há nada que eu possa fazer. Embora exista componente genético na função cognitiva, a epigenética mostra que expressão genética é modificável por estilo de vida. Seus hábitos diários têm poder enorme sobre quais genes são ativados ou silenciados. Mesmo com predisposição genética para problemas de memória, você pode contrabalançar com hábitos protetores. Mito número 2. Jogar jogos cerebrais online melhora significativamente minha memória geral. Pesquisas mostram que jogos cerebrais melhoram seu desempenho. Naqueles jogos específicos, a transferência para a memória do mundo real é limitada. É como treinar apenas bíceps e esperar pernas fortes. O método de 1 minuto, ao contrário, trabalha os processos fundamentais de memória que se aplicam universalmente. Mito número 3. Memória fotográfica é real e algumas pessoas privilegiadas nascem com ela. Memória eidética extrema é raríssima e geralmente desaparece na infância. O que chamamos de memória fotográfica em adultos é resultado de técnicas de memorização treinadas e atenção excepcional aos detalhes, não uma habilidade sobrenatural. Qualquer pessoa pode desenvolver memória extraordinária com as técnicas certas. Mito número 4. Declínio de memória é inevitável com a idade. Estudos longitudinais mostram que adultos mais velhos que mantêm estilos de vida cognitivamente estimulantes
podem ter memórias tão boas ou melhores que jovens sedentários. O declínio não é inevitável. É em grande parte resultado de hábitos ruins acumulados ao longo de décadas. Mudando esses hábitos, você muda sua trajetória cognitiva. Ena Bruce. Capítulo 14. História real. Carlos e sua carreira renascida. Carlos, um advogado de 42 anos, estava enfrentando uma crise profissional séria. Em reuniões importantes, começou a perder o fio da meada, esquecer argumentos cruciais e não se lembrar de detalhes fundamentais de casos complexos. Sua reputação, construída ao longo de 2 décadas, estava em risco. Clientes começaram a questionar sua competência e sócios da firma sugeriram que talvez ele estivesse burnout. Desesperado, Carlos consultou vários médicos. Exames neurológicos não revelaram nada anormal. Um psiquiatra diagnosticou-o com ansiedade severa e prescreveu medicação. Mas Carlos sentia que havia algo mais. Foi quando sua esposa, pesquisando online, descobriu o método de 1 minuto. Inicialmente resistente, Carlos pensou que precisava de algo mais sério, mas concordou em tentar. Os primeiros resultados foram sutis, mas encorajadores. Após 3 semanas, Carlos notou que conseguia acompanhar conversas complexas sem perder detalhes. Em 2 meses, sua capacidade de lembrar precedentes legais e citar estatutos específicos estava voltando. Ele incorporou o método à sua rotina matinal, praticando religiosamente antes de revisar seus casos do dia. 6 meses depois, Carlos não apenas recuperou sua antiga forma, mas estava performando melhor do que nunca. Conseguia manter múltiplos casos complexos organizados mentalmente, lembrar-se de detalhes minuciosos, sem consultar anotações constantemente e responder perguntas em audiências com confiança renovada. Sua carreira não apenas foi salva, foi revitalizada. Carlos atribui sua recuperação ao método de 1 minuto combinado com melhor gestão de estresse e sono adequado. Warner, capítulo 15. A conexão entre emoção e memória. Você provavelmente se lembra exatamente onde estava quando recebeu notícias extremamente importantes, boas ou ruins. Esse fenômeno não é coincidência. É resultado da conexão profunda entre emoção e memória. A amígdala, o centro emocional do cérebro, trabalha em estreita colaboração com o hipocampo para codificar memórias. Quando uma experiência tem carga emocional significativa, a amígdala sinaliza ao hipocampo. Isso é importante. Guarde bem, eventos emocionalmente carregados desencadeiam liberação de neurotransmissores como noradrenalina e dopamina, que fortalecem as sinapses envolvidas na codificação daquela memória. É um mecanismo evolutivo. Nossos ancestrais precisavam lembrar-se vividamente de situações perigosas para evitá-las no futuro e de experiências prazerosas para repeti-las. Emoções são literalmente marcadores de importância para nosso sistema de memória. É por isso que o método de 1 minuto enfatiza relembrar experiências sensoriais e emocionalmente ricas. Quando você reconstrói mentalmente uma memória com detalhes sensoriais, você está reativando não apenas o hipocampo, mas também as áreas sensoriais e emocionais que processaram aquela experiência originalmente. Essa reativação fortalece os traços de memória, tornando-os mais resistentes ao esquecimento. Por outro lado, emoções negativas crônicas como ansiedade e depressão prejudicam a memória. Elas interferem na consolidação de novas memórias e na recuperação de memórias existentes. Tratar problemas emocionais, portanto, não é apenas questão de bem-estar mental, mas também de saúde cognitiva. A prática regular do método de 1 minuto, ao focar em memórias positivas, também pode ter efeitos terapêuticos no humor geral. Amemi, capítulo 16. Como o método previne Alzheimer. A doença de Alzheimer é o pesadelo de muitos adultos mais velhos, caracterizada pelo acúmulo de placas beta-amiloide e emaranhados de proteína tau que destroem progressivamente neurônios, começando pelo hipocampo. Embora não exista cura, pesquisas mostram que intervenções no estilo de vida podem reduzir significativamente o risco ou retardar o início da doença. O conceito-chave é
Reserva cognitiva. Reserva cognitiva refere-se à resiliência do cérebro contra danos. Pessoas com maior reserva cognitiva podem ter patologia de Alzheimer no cérebro, mas não manifestar sintomas porque seus cérebros têm conexões alternativas suficientes para compensar. Essa reserva é construída através de educação continuada, aprendizado constante, engajamento social e, crucialmente, exercícios cognitivos direcionados como o método de 1 minuto. Estudos longitudinais mostram que pessoas que mantêm suas mentes ativamente engajadas ao longo da vida têm taxas significativamente menores de demência. Um estudo com mais de 1.000 participantes descobriu que aqueles que praticaram estimulação cognitiva regular reduziram seu risco de Alzheimer em até 35%. O método de 1 minuto, ao ativar especificamente o hipocampo diariamente, contribui para essa proteção. Além disso, o método promove neuroplasticidade e neurogênese, contrabalançando a perda neuronal. Quanto mais conexões neurais você cria através de práticas como essa, mais seu cérebro pode perder antes que déficits funcionais apareçam. É como ter múltiplas rotas alternativas. Se uma estrada fecha, você ainda pode chegar ao destino. Começar cedo é ideal, mas mesmo em idades avançadas, essas práticas oferecem proteção significativa. Amai-nos. Capítulo 17. Adaptando o método para diferentes idades. Para crianças e adolescentes, o método de 1 minuto pode ser adaptado como um jogo de supermemória. Peça-lhes para reconstruir mentalmente o momento mais legal do dia anterior, com todos os detalhes possíveis. O que viram, ouviram, sentiram. Depois, desafie-os a imaginar-se tendo um dia incrível de foco e atenção. Tornando isso divertido e lúdico, você está construindo hábitos cognitivos poderosos desde cedo. Adultos jovens e de meia idade enfrentam sobrecarga cognitiva constante. Para esse grupo, o método deve ser integrado à rotina matinal, talvez logo após escovar os dentes. A chave é a consistência em meio ao caos. Escolher uma âncora de hábito, um gatilho existente ao qual você vincula a prática, aumenta drasticamente a aderência. Pode ser logo após a primeira xícara de café ou durante o trajeto matinal. Para adultos mais velhos, especialmente aqueles já experimentando declínio cognitivo leve, o método pode ser inicialmente desafiador. Comece com memórias muito simples e recentes. O que tomou no café da manhã, uma conversa breve. Com o tempo, conforme a prática se torna mais fácil, aumente gradualmente a complexidade. A paciência é crucial, pois os benefícios podem levar algumas semanas extras para se manifestarem. Pessoas com condições neurológicas, como derrame ou traumatismo craniano, podem usar o método como parte da reabilitação cognitiva, mas idealmente sob orientação profissional. O cérebro tem capacidade notável de compensação e reorganização após lesões, e estímulos direcionados podem acelerar esse processo. Familiares podem ajudar guiando inicialmente a prática até que a pessoa consiga realizá-la independentemente. A beleza universal do método é que ele respeita o nível individual de cada pessoa. Não há competição ou padrão externo a alcançar. Se você consegue dedicar 1 minuto para reconstruir uma memória simples com algum detalhe sensorial, está fazendo corretamente. Com a prática, naturalmente você se tornará mais habilidoso, reconstruindo memórias mais complexas e ricas, mas o ponto de partida é acessível a praticamente todos. Ashorn, capítulo 18. Erros comuns ao praticar o método. O erro mais comum é inconsistência. Pessoas praticam por alguns dias, não veem resultados imediatos e abandonam. A neuroplasticidade é um processo gradual. Mudanças estruturais no cérebro levam semanas para se manifestarem. Imagine ir à academia 3 dias e desistir porque não vê músculos definidos. A analogia é perfeita. Comprometa-se com pelo menos 30 dias consecutivos antes de avaliar resultados. Outro erro é praticar mecanicamente, sem engajamento real. Simplesmente pensar superficialmente, me lembro do jantar de ontem, e pular para outra coisa não ativa os circuitos neurais necessários. Você precisa mergulhar na reconstrução sensorial. Quais eram os sabores, aromas, texturas? Quem estava presente? Que emoções sentiu?
Quanto mais vívido e multissensorial, mais poderoso o exercício. Algumas pessoas tentam praticar em momentos inadequados, como enquanto dirigem ou fazem outras tarefas. Isso derrota o propósito. O método requer atenção focada, mesmo que breve. Encontre um momento tranquilo, sem distrações. 1 minuto de prática concentrada vale mais que 10 minutos de prática dividida. Qualidade supera quantidade absolutamente neste caso. Finalmente, há quem escolha memórias negativas ou estressantes para reconstruir. Embora tecnicamente isso ainda exercite o hipocampo, você perde os benefícios emocionais e pode até reforçar padrões negativos de pensamento. Sempre escolha memórias neutras ou positivas. Há abundância delas em qualquer dia, mesmo que simples. Um pássaro que você viu, uma sensação agradável. Um momento de paz. Treine seu cérebro para notar e valorizar o positivo. Tao. Capítulo 19. Combinando o método com outras técnicas. O método de 1 minuto é uma fundação sólida, mas pode ser potencializado quando combinado com outras estratégias de memória. A técnica de visualização espacial, ou palácio da memória, usada por campeões de memorização, pode ser integrada. Após seu exercício matinal de 1 minuto, ao longo do dia, pratique colocar informações importantes em localizações específicas de um espaço mental familiar, como sua casa. Mnemônicos e associações criativas também amplificam seus resultados. Quando precisar memorizar algo importante, crie uma imagem absurda e emocionalmente marcante, conectando-a com algo familiar. Quanto mais bizarra e vívida a associação, mais memorável ela se torna. Combine isso com sua prática diária do método, e você terá um sistema completo de memória excepcional. A técnica de repetição espaçada é cientificamente comprovada para consolidação de longo prazo. Use aplicativos baseados nesse princípio para informações que você deseja reter permanentemente, como vocabulário de idiomas ou conhecimento profissional. A prática matinal do método de 1 minuto prepara seu cérebro para absorver melhor essas sessões de estudo ao longo do dia. Journaling ou diário de memórias também complementa maravilhosamente. À noite, escreva brevemente 3 momentos memoráveis do dia. Isso não só cria um registro externo valioso, mas também reforça o hábito de prestar atenção e valorizar experiências. Pela manhã, você terá material rico para escolher sua memória do dia para reconstruir no seu minuto diário. Essas práticas se reforçam mutuamente, criando um ciclo virtuoso de excelência cognitiva. Meter Physics. Capítulo 20. Seu novo começo. Implementando hoje. Você chegou ao final desta jornada de conhecimento. Mas seu verdadeiro começo está agora, neste momento. Todo o conhecimento do mundo não muda nada sem ação. O método de 1 minuto está diante de você. Simples, acessível e comprovadamente eficaz. A única pergunta que resta é: você vai agir ou deixar esta oportunidade passar como informação interessante que esquecerá em dias? Faça um compromisso consigo mesmo agora. Não vou tentar ou talvez comece amanhã, mas uma decisão firme. Pelos próximos 30 dias, vou praticar este método religiosamente todos os dias. Defina um alarme no celular. Escreva em um post-it na sua mesa. Crie um lembrete visual. Trate isso com a seriedade que sua saúde cognitiva merece. Imagine-se daqui a 6 meses, lembrando-se facilmente de nomes e rostos, mantendo múltiplas tarefas organizadas mentalmente, surpreendendo amigos e colegas com sua memória aguçada. Imagine a confiança renovada, a redução da frustração diária com esquecimentos, a sensação de estar no controle da sua própria mente. Tudo isso está ao seu alcance por apenas 1 minuto diário. Sua memória não é fixa, não é inevitavelmente declinante, não está fora do seu controle. Você tem o poder de moldá-la, fortalecê-la, transformá-la. Milhares de pessoas já estão experimentando essa transformação. Agora é sua vez. Comece amanhã pela manhã. Feche os olhos, respire fundo, reconstrua uma memória vívida de hoje e visualize seu futuro de excelência cognitiva. 1 minuto que pode mudar sua vida. Não espere. Seu novo cérebro, sua nova memória, sua nova vida aguardam. Comece hoje.